Olá, hoje é terça-feira, 30 de janeiro de 2018 e a TV Diário volta com a série de entrevistas com prefeitos da região para fazer aí um balanço do que foi 2017 e falar das perspectivas para 2018. Hoje, com a presença do prefeito de Votuporanga, João Dado, a quem a gente agradece pela presença, e para ajudar na entrevista, o repórter de política Rodrigo Lima está à disposição a partir de agora de quem está aí acompanhando a entrevista para mandar perguntas para o prefeito. Prefeito, boa tarde, muito obrigado mais uma vez. 2017, prefeito, o que foi possível fazer em 2017, aí nesse seu primeiro ano de gestão? O que o senhor destacaria como principais realizações e já emendando quais são suas prioridades para 2018? Muito bem, boa tarde, Rogério, Rodrigo, todo o pessoal aqui do Diário da Região. Uma satisfação vir falar de retrospectiva de 2017. Nós conseguimos fazer muito com pouco dinheiro, porque os recursos estão muito contidos no Brasil todo, uma fase de economia retraída. Mas nós fizemos, Rogério, 25 obras em 2017. Obras, eu destacaria aquela de maior magnitude financeira e econômica e importância, que foi a Estrada do 27, a Estrada Pedro Assi. Foram 19,5 quilômetros, totalmente revitalizados, ela ficou um tapete, né? E é a estrada que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul, então toda aquela cidade, Macaubal, Sebastianópolis, Inhandeara, passam a ter novamente uma pista que demorou 10 anos para ser construída lá naquele espaço, né? Então nós conseguimos em praticamente 8 meses fazer a revitalização dessa obra. E nesse meio tempo fizemos uma PPP, uma parceria com a usina Cófico, ela entrou com uma parte dos recursos, o governo do estado com outra parte, a prefeitura com uma terceira parte. Concluímos essas obras. Nós também podemos destacar, e aí no campo da saúde, nós inauguramos uma nova unidade básica de saúde, que é a Dona Josefina Pecciotto, ao lado do atual mini hospital do Pozo Bom, que já atendeu mais de 3.000 pessoas em 2017. Também tivemos a oportunidade, consolidamos uma unidade de coleta de sangue. Também é um procedimento um pouquinho moroso, tivemos que ir a Ribeirão Preto, fazer as tratativas com o Hemocentro de Ribeirão Preto e conseguimos implantar essa unidade de sangue. Porque anteriormente, Rogério, as pessoas de Votuporanga, para doar sangue para um parente acidentado, para alguém que tivesse que fazer uma cirurgia, tinha que ir ou vir a São José do Rio Preto ou ir a Fernandópolis. Agora não, todos se utilizam da nossa unidade de coleta de sangue. Eu penso que também avançamos muito no campo da educação. Nós tivemos um fenômeno, eu chamaria de um fenômeno, que foi o envelhecimento da nossa frota de veículos, ônibus e vans. E em 2018, nesse ano que estamos,
uma boa parte deles se tornou, uma boa parte desses veículos se tornou velho demais, é mais ou menos assim que se denomina. E nós adquirimos, o ano passado, 30 veículos. Foi uma aquisição de vans, de ônibus, também conquistamos ônibus do governo federal, ou seja, foi um ano de muitas realizações e eu acredito que avançamos muito no campo do emprego. Votuporanga se destacou no emprego em todo o Brasil, né? E penso que tivemos um ano muito positivo para a nossa cidade. E 2018, prefeito, quais são as suas prioridades? 2018, está em curso a proteção contra incêndio das nossas 7.600 crianças. Lamentavelmente, nós não tivemos a atualização do combate a incêndio em nossas escolas. Nós temos 29 escolas, estamos reformando ao mesmo tempo 21 escolas. E o Rogério, que conhece bem Votuporanga, vai saber que as 3 maiores escolas de Votuporanga, que são o Pieroni, o Clari e o Faustino, estão sendo reformadas ao mesmo tempo, investimentos da ordem de R$1 milhão. Então, com isso, a educação de Votuporanga, que já tivera no ano passado um aporte de recursos para suas viaturas, passa a ter um grande avanço na sua infraestrutura. Nesse ano 2018, vamos trocar todas as lâmpadas de todas as escolas de Votuporanga que vão ser de LED. Essas escolas, como eu disse, já protegidas contra incêndio. Nós também estamos projetando para 2018 obras importantíssimas no centro de eventos, onde é realizado o nosso carnaval, que aliás está projetando aí um ano de grande sucesso no carnaval. Nesse centro de eventos nós vamos investir em 2018 R$3,5 milhões em obras de infraestrutura. Ali nós teremos baterias de sanitários, nós teremos arquibancadas, tudo isso feito de maneira perenizada. E dessa maneira o centro de eventos vai se tornar um espaço muito mais adequado e adaptado para grandes eventos, que é o que nós temos a expectativa de realizarmos lá naquele centro de eventos. Eu também poderia destacar que em 2018 nós já temos no orçamento da União e no orçamento de Votuporanga R$2 milhões para recap. Ou seja, se hoje nós temos o fenômeno que é no Brasil todo de problemas de buracos nas ruas, né? Nós estamos numa operação tapa-buracos muito intensa, e já temos em caixa, nos recursos do orçamento, R$2 milhões que vamos fazer o recapeamento de dezenas e dezenas de quarteirões. Prefeito, e parece que já temos perguntas aí das pessoas que estão acompanhando a entrevista. Rodrigo? Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Rogério. Prefeito, a Rose Canuto, ela questiona o senhor sobre vagas em creche. Na opinião dela, está muito difícil conseguir uma vaga em creche em Votuporanga. O que acontece? Olha, eu penso que a Rose talvez esteja procurando vaga numa creche que tem que ser aquela creche. Porque praticamente nós estamos com ausência de fila para creches na cidade. O que vale dizer que se uma família, se os pais de uma criança querem colocar uma determinada creche em função da proximidade da sua casa, pode ser que ela não encontre aquela vaga. Porém, se ela se dirigir até a Secretaria da Educação, haverá vaga em uma outra creche. E nós estamos com 2 obras que vão ser realizadas em 2018 e entregues. Uma delas, importantíssima, é no Jardim Itália, uma região quase chegando no centro de eventos, bem à margem da zona norte de Votuporanga. Lá nós estamos concluindo uma creche com 220 vagas, mesmo não havendo carência de vagas. E a outra creche que conquistamos através de uma parceria público-privada, uma ideia que está sendo muito bem aceita pelos loteadores, um loteador que fez casas. Ao fazer as casas, fizemos um entendimento e ele está cedendo de graça uma creche para 200 crianças lá no bairro Vida Nova 3. Dessa forma, vejam vocês que nós que não temos uma insuficiência de creches, vamos ter mais 420 vagas em 2018. Isso é uma grande notícia. Prefeito, política agora. O senhor chega hoje para dar essa entrevista aqui num momento de certa turbulência em Votuporanga, né? No sábado, o senhor demitiu
o secretário de Direitos Humanos, o Emerson Pereira, porque um dia antes ele havia feito críticas virulentas à Santa Casa. Não é complicado agora manter uma relação com um ex-secretário na Câmara? Como é que vai ficar? Como é que o senhor sente a sua base de apoio na Câmara de Votuporanga? Olha, nós tivemos, Rogério, ainda hoje, a posse do Gilvan, que era vereador. O Emerson Pereira assumiu o lugar do Gilvan e o Gilvan assumiu o lugar do Emerson Pereira. Ou seja, nós temos hoje o secretário de Direitos Humanos, o Gilvan, que era nosso vice-líder na Câmara. O que acontece? Em política, nós temos uma série de entendimentos que vão estabelecendo a forma de se conduzir com o menor volume de ruídos possível um mandato. Porém, tem algumas coisas que são além da política. Em Votuporanga nós temos um tripé. É o poder público, que eu chamaria poder executivo, poder legislativo, é a nossa Santa Casa de Votuporanga e é a nossa Fundação Educacional de Votuporanga. É em cima desse tripé que a cidade vem se desenvolvendo. Então, quando um secretário do município, e portanto uma pessoa da minha confiança, faz o que fez o secretário, nós só poderíamos tomar uma atitude, que era exonerá-lo. E o fizemos de maneira imediata, para que não houvesse dúvida de que aquilo era uma iniciativa do chefe do Executivo em relação a uma postura histórica de proteção da nossa Santa Casa. Penso que não é adequado que se chame os diretores da Santa Casa ou aqueles que lá trabalham, são mais de 1000 pessoas que trabalham na Santa Casa protegendo vidas há 67 anos. Penso que não é correto chamá-los de bando de covardes. Expressões fortes, expressões inadequadas. Não sei em que nível elas serão tratadas em outras instâncias, mas o certo é que esse destempero teve que gerou de nossa parte uma decisão de exonerar o Emerson Pereira. Mas o Emerson, ainda jovem, é do meu partido, nós teremos uma conversa longa para que ele compreenda, e ele já o fez ontem à noite na sessão, ele já pediu desculpas à diretoria da Santa Casa. Só que é fundamental que você aplique a decisão precisa, rigorosa, para que isso não se torne uma prática comum. Então, alguém que não vê atendido um determinado desejo dele, independentemente de saber se é adequado à prática da medicina, se vai pôr a vida da pessoa em risco, quais as responsabilidades das pessoas para fazer uma remoção do paciente que estava em fase terminal em Rio Preto para Votuporanga. Aqui a pessoa atendida por um hospital de referência em oncologia. Lá, em decorrência de reformas que estão ocorrendo na Santa Casa, a pessoa teria que chegar num corredor. Isso é uma situação de extremo risco e de responsabilidades inerentes a esse risco, mesmo que a pessoa estivesse no estado terminal. Tudo isso não foi considerado na manifestação do Emerson e ontem à noite ele mesmo pediu desculpas à diretoria da Santa Casa. Nós vamos conversar e eu acredito que o equilíbrio, a compreensão mútua haverá de fazer com que nós tenhamos um futuro promissor dele lá na Câmara dos Vereadores, em consonância com um governo que é do partido dele e que tem feito o que é possível, que é, com grandes sacrifícios, o atendimento das pessoas. Eu assisti o discurso dele, na volta dele à Câmara ontem, né? E senti, apesar das desculpas, senti ele um tanto magoado, um tanto ressentido, acha que foi desprezado pelo senhor, usou até expressões fortes, novamente falou, né, que foi jogado dentro do ralo, da descarga pelo prefeito e tal. O senhor não teme que a presença dele na Câmara seja um fator de instabilidade para o governo? Eu não temo. Eu não temo porque o temor político, ele nasce muitas vezes da insegurança do que se está fazendo. Nós estamos muito seguros com o que estamos fazendo. Todas as nossas ações são voltadas para o atendimento do interesse público. E muitas vezes trombamos, viu, Rogério? Trombamos com uma forma que era anteriormente de governo, que não é a nossa forma de governo. Eu acredito que a lei ela é feita para ser cumprida. E ponto final.
tem que cumprir as leis. E, dessa forma, eu penso que ele não foi atirado no ralo. Penso que o que ele fez com a diretoria da Santa Casa foi isso. E desconsiderando 67 anos de história de uma Santa Casa que atende 53 cidades da nossa região, ela é reconhecida como uma das que tem 98% de reconhecimento de excelência no atendimento. Então, penso que haverá uma reflexão por parte dele e é evidente que essa é a nossa expectativa. Mas, se tal não acontecer, as providências serão tomadas na forma da legislação. Em relação à Santa Casa, o senhor está satisfeito com o trabalho prestado pela instituição, sobretudo a pacientes do Sistema Único de Saúde? Olha, nós temos uma situação, um cenário que ele é largamente ocorrente em todo o país. O que é isso? O SUS, a tabela do SUS é insuficiente para custear as despesas de assistência à saúde. Equivale dizer que os hospitais filantrópicos, Santa Casas e instituições dessa natureza, eles têm que atuar quase que no vermelho. Mas como eles protegem a vida, eles não têm como não atender. Eles precisam atender a todos aqueles que acorrem ao Sistema Único de Saúde. Eu penso que esse cenário faz com que aquelas centenas de funcionários, médicos, enfermeiros e administradores da Santa Casa de Votuporanga vêm se sacrificando dia a dia para dar um atendimento de qualidade, humanizado para a população de 53 cidades, como eu disse. Acredito, portanto, que eles estão fazendo tudo o que é possível. Acredito que é possível melhorar, sempre é possível. Mas acredito sinceramente, eles estão fazendo tudo o que é possível para que haja um atendimento à saúde adequado. O senhor recebe reclamações de pacientes? Não temos recebido lá na ouvidoria, porque são pontos diferentes. A pessoa reclama da Santa Casa ou na nossa ouvidoria ela reclama de serviços públicos da prefeitura, né? Então são ouvidorias distintas. Mas às vezes surge uma ou outra reclamação que ela gera por parte do poder público o acesso à Santa Casa. Nós interagimos com a Santa Casa e somos sempre muito bem recebidos e atendidos naquilo que ocorre de emergência, enfim, qualquer situação de risco. Mas veja você, Rogério, como a parceria vem dando certo. Nós abrimos a unidade de coleta de sangue e mais de quase 2.000 bolsas de sangue foram canalizados para a Santa Casa de Votuporanga. É disso que eu estou falando. É salvar vidas, é trabalhar com seriedade e, dessa forma, estabelecer um futuro melhor, mais segurança para as pessoas da terra e de 53 cidades. Prefeito, mais perguntas. Rodrigo? Prefeito Ricardo Dias, ele faz uma colocação sobre gastos no centro de eventos, que é destinado à realização de um carnaval, que na opinião dele é privado. Esse gasto o senhor considera um gasto excessivo por conta desse investimento que está sendo feito no centro de eventos? Não é excessivo. O que acontece é que nós temos um contrato com o grupo OBA, né, o Bloco OBA, enfim, o nome que se queira dar, e através desse contrato eles fizeram o pagamento antecipado, é importante que se diga, de um valor bastante significativo, R$ 1.600.000, para que eles pudessem utilizar aquele espaço durante 10 anos. Nós já estamos no 4º ano de utilização daquele espaço. Muito bem. Além disso, o Grupo OBA paga tributo como qualquer pessoa que fosse realizar um evento em Votuporanga. Ele paga ISS, ele paga energia, ele paga água, enfim, eles pagam toda a estrutura, eles montam integralmente a estrutura com recursos próprios. O que faz a prefeitura ou o município? O município acompanha para que não haja uma desfiguração de uma determinada estrutura existente. Nós temos muito pouca estrutura instalada lá no centro de eventos. O que eu posso dizer de investimento que fizemos esse ano? Nós plantamos grama numa grande área que tinha, mas em semente, grama em semente. Então plantamos grama para tentar diminuir os efeitos. Se chove, fica lama, né? Forma lama. Então são mínimos os serviços prestados pelo município
para que o Carnaval do Oba aconteça. E o Carnaval do Oba, ele traz para Votuporanga milhares de pessoas, mais de 10 mil pessoas que vão não só para Votuporanga. Se nós procurarmos aqui em São José do Rio Preto, não tem hotéis livres para o Carnaval. Por quê? Porque vão a Votuporanga participar do Carnaval em Fernandópolis, em Valentim Gentil, em Cardoso. Todas as cidades estão com seus hotéis lotados. Por quê? Por causa do Carnaval do Bloco Oba. Então, um grande evento, um grande apoio econômico à cidade e, na realidade, eles que montam toda aquela estrutura que lá vai acontecer esse grande evento. Prefeito, para complementar, esse centro de eventos é usado pela Prefeitura para a realização de quais outros eventos durante o ano? Muito bem, Rodrigo, a pergunta é importante. Nós, ainda hoje, tivemos uma reunião e vamos realizar lá naquele espaço 2 dias de arrancada. É um festival de arrancadas. Eu não sou muito fã dessa prática, mas enfim, tem aqueles que adoram a arrancada. Colocam motores com uma potência maior, enfim, e ali ocorrem disputas. Vai ser lá exatamente no centro de eventos. Nós temos a Festa do Peão, que ocorre normalmente no mês de agosto, juntamente com o aniversário da cidade. E nós estamos conversando também com o Grupo Oba, para eventualmente, não é nada definido, mas se fazer um carnaval temporão, como ocorreu no passado, o Carnavotu ocorria entre outubro e novembro, e também desenvolver lá naquele espaço eventos. O certo é que nós vamos ter, com essas obras de 3,5 milhões, e é importante que os internautas saibam, esses 3,5 milhões estão vindo do governo federal. Então, são recursos externos que estão vindo para Votuporanga através do deputado Paulinho da Força e do deputado Antônio Bulhões. Um trazendo 1 milhão, o outro 2 milhões e a Prefeitura entrando com uma pequena parte. Esses recursos vão permitir que Votuporanga faça grandes shows, porque haverá um palco muito grande e arquibancadas espalhadas ao redor desse palco, de tal maneira que você tenha a possibilidade de colocar ali 10 mil pessoas sentadas, acomodadas, participando de um show. Hoje, Votuporanga não tem essa possibilidade, mesmo tendo a concha acústica que abriga ali 3 mil pessoas. Perfeito. Continuando então com o Carnaval, né, que é uma referência, né, de Votuporanga, é uma referência regional e estadual. Dá para dizer hoje, o senhor diria hoje que Votuporanga mais ganha, em especial o poder público, do que investe em Carnaval? Sem dúvida nenhuma, nenhuma dúvida. 10, 12 mil pessoas levam para Votuporanga, nesses 4 dias de Carnaval, um volume de renda que é distribuído entre aluguéis de casas. As pessoas saem das suas casas e alugam uma casa para os turistas. Restaurantes, porque os hotéis muitas vezes não fornecem as refeições. As pessoas tomam só o café da manhã e depois, né? Os restaurantes, praticamente você encontra fila em todos os restaurantes, sem nenhuma exceção. Aquelas fornecimento de alimentos por marmitas também ocorre muito, porque nós temos chácaras que as pessoas montam uma espécie de um acampamento naquela chácara e pedem a marmita e se alimentam. Ou seja, há uma movimentação da cidade incomensuravelmente maior do que, eventualmente, o fato deles utilizarem o espaço a um custo pelo qual eles pagaram pudesse trazer de prejuízo. Não traz prejuízo nenhum. Só traz lucros e benefícios para a cidade. O senhor já fez a conta ou já fizeram a conta do quanto de dinheiro que circula em Votuporanga no Carnaval? Olha, se nós imaginarmos, é uma hipótese que eu estou falando, 12 mil pessoas, vamos fazer uma continha assim com 12 mil pessoas. Cada pessoa dessas vai deixar em Votuporanga pelo menos R$1.000. Eu diria que é mais que isso, mas vamos supor que seja R$1.000. São 12 milhões de reais que está remanescendo. Eu diria que é mais. Por quê? Porque as diárias de hotel, só em diárias de hotel vai R$800. Vamos botar R$2.000, vezes 12 mil, 24 milhões de reais ingressam dentro do município, se distribuem entre aluguéis para um, refeições para outro, uma roupa que as pessoas às vezes compram, vai no Carnaval, rasgou a roupa, vai lá, compra no outro dia uma roupinha nova, vai para o Carnaval e assim por diante. Eu penso que a cidade tem ganho e tem ganho muito
e eu parabenizo os nossos amigos do Bloco Oba, que dão uma demonstração não só de eficiência, porque realizar um evento dessa magnitude não é fácil, mas de amor pela cidade, permanecendo, lutando juntos para fazer um grande evento como é o que vai ocorrer esse ano. Prefeito, mudando um pouco de assunto, em 2017 o senhor esteve aí no centro de duas polêmicas que extravasaram as fronteiras de Votuporanga. Uma foi, logo de início, o senhor propor a criação de 13º e pagamento de férias para prefeitos e demais agentes públicos. E a outra, a questão do decreto aí para proibir os portões de se abrirem para fora. Não são desgastes políticos desnecessários, prefeito? Olha, aí é o momento em que o interesse público tem que falar mais alto. Tem uma hora que, se você se desgastar politicamente, paciência. Você tem que proteger a vida. Nós tivemos em Votuporanga inúmeros acidentes com portões. Vamos falar no item portões. Na realidade, o primeiro item que ocorreu foi em portões. E por que ocorreu esse fenômeno do portão? Porque nós tivemos, nesse loteamento do Vida Nova, o ingresso de 575 famílias lá no Vida Nova 1. É um loteamento que tem uma característica, ele tem grande rua de quase 1 quilômetro e as casas lindeiras a essa rua. Muito bem. Ali, em coisa de 60 dias, 135 portões foram instalados, abrindo para fora. Portanto, avançando na calçada. E eu já fui criança, nós já fomos, né, Rogério, Rodrigo, todos nós já fomos criança. Criança vê uma calçada comprida, o que ela faz? Ela não anda, ela corre. Isso é uma coisa natural. E a criança correndo e um portão abrindo, não dá muito certo. Ocorrem os acidentes. Em decorrência desse fato, é que nós editamos um decreto que determinava uma necessidade de correção daqueles portões que estivessem abrindo para fora. Para quê? Para proteger a vida humana, para proteger a vida das pessoas, notadamente idosos, crianças, e deficientes físicos, cadeirantes e assim por diante. Muito bem. É lógico que eu não poderia fazer esse decreto apenas especificamente para aquele bairro. Então fizemos um decreto para toda a cidade. Democracia é assim. Ela é boa porque ela é para todos. A lei é igual para todos. Muito bem. Houve uma reação, eu penso que desmedida e inconsequente. Desmedida porque ao pular as fronteiras é como se eu estivesse fazendo algo contrário ao interesse público. Não foi contrário ao interesse público, eu estava atendendo ao interesse público. E aí, eu diria que inconsequente, porque a proteção da vida, me diziam assim, mas quem já morreu com o portão abrindo para fora? Mas não basta morrer. Se acidentar, mas pode morrer. O poder público tem que prevenir as mortes. É por isso que existem as leis de bombeiros para a gente cumprir. O pessoal fala assim, mas depois que incendiar um lugar vai pôr o sistema contra incêndio. Não. Depois que morreu um monte de gente no incêndio, não adianta mais. Já, né? Entra o bandido na sua casa, depois você põe a tranca. Não, não é assim. Tem que prevenir os acidentes. E aí, eu fico até bastante satisfeito, porque a maior cidade da América do Sul, que é São Paulo, não é mais da América Latina, porque me parece que o México ultrapassou em tamanho a cidade de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo, recentemente, em janeiro de 2018, portanto no retorno do recesso parlamentar, aprovou e foi promulgada uma lei exatamente como aquela que nós temos em Votuporanga desde 2011. A lei é antiga. Então, esse é o fato dos portões. Acho que o poder público fez exatamente o que tinha que fazer. Nós estamos em quarentena ainda. Essa quarentena se encerra em março de 2018. Então eu queria dizer aos amigos, às amigas lá de Votuporanga que estão nos ouvindo, corrijam os seus portões. Tem recursos para vocês corrigirem lá no Banco do Povo. Pensem na vida dos seus vizinhos, das próprios netinhos da sua casa. Pensem na vida deles, corrijam os seus portões, protejam a vida. O segundo tópico... Deixa eu interromper. Então vamos no portão ainda, portão. Rogério. Você quer bater o portão na minha cabeça. A partir de março, então, começa a fiscalização, é isso? Não, a fiscalização já existe. Essa quarentena todas, a quarentena é para aqueles que fizeram portões desde 2011.
Os novos portões estão todos sendo fiscalizados e coibidos imediatamente. Sim. Felizmente, a nossa população... E quando termina a quarentena? Em março, 10 de março de 2018. Quer dizer, a partir daí a Prefeitura A partir daí a Prefeitura vai multar como a Prefeitura de São Paulo está fazendo. E lá nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas. O valor da multa ainda não está estabelecido em decreto. Não são 300 Ele depende, normalmente 300. vai ser 300 UFMs, que é um valor médio, entre R$1.000, mais ou menos R$1.000. Então, o que eu diria ao amiga que está lá, o internauta? Pense bem, para fazer a mudança do portão, abrir para fora ou abrir para dentro, fica às vezes R$500. Então, eu não vejo sentido da pessoa reagir a proteger a vida e gastar muito menos do que uma multa que poderá vir na medida em que ele não cumpre a lei. É o que a gente fica assim preocupado, Rogério. Cumprir a lei é mais fácil do que descumpri-la. Porque se existe a lei, é porque algum risco à saúde das pessoas, à vida das pessoas acontece em função daquela lei. Aquele fato que está sendo coibido e proibido tem algum motivo. Eu dou um exemplo. A arma de fogo. Você não pode dar um tiro com arma de fogo dentro da cidade. Por quê? Porque você pode atingir alguém e matar alguém. É por isso que é proibido. Quem for pego é um crime, vai responder por esse crime. E assim por diante. A questão do 13º. O 13º, muito bem. Aí é um ponto que eu preciso explicar porque fizemos no início do ano. O Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2017, editou uma norma, uma decisão de caráter amplo, né, aplicável a todos, e nessa decisão o Supremo entendeu que o 13º e o 1/3 de férias, né, a percepção de 1/3 de férias, não eram contraditórios aos direitos do subsídio. Ou seja, a discussão era a seguinte: se o prefeito ganha o subsídio num mês, como é que ele pode ganhar o 13º também se o subsídio é parcela única? Aí o Supremo diz, não, subsídio é uma coisa, 13º é outra coisa. Muitos prefeitos da região e muitos municípios da região já estão implantando o 13º para seus prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Lá em Votuporanga nós temos o caso de vereadores que já entraram na justiça para ter esse direito. Se tivéssemos enviado o projeto de lei anteriormente, eles não estariam requerendo judicialmente, portanto, uma coisa justa, esse direito. Já tivemos uma vitória em primeira instância de um dos vereadores que ingressou lá em Votuporanga. Então, é uma questão de direito trabalhista e não um privilégio. Nós estamos falando de um direito trabalhista que prefeitos, vereadores e vice-prefeito e secretários de município têm o direito, são trabalhadores, estão atuando em benefício da sociedade. O problema, Rogério, Rodrigo, é que nós estamos vivendo um período em que, pelo fato da pessoa ser político, ele é tranqueira, ele não serve, ele não tem que ter direito a nada. Pelo contrário, os políticos têm que dar uma demonstração clara de que estão trabalhando seguramente, fortemente, para atender o interesse da população. E é importante, Rogério, eu registrar que no caso do 13º, nós retiramos o projeto, porque identificamos que a norma do Supremo ela é autoaplicável, ela sequer necessita de uma lei municipal. Mas entendemos, pelo clamor público, que deveríamos aguardar, deixar que as pessoas compreendessem a importância de que aquele gestor público também tem direito trabalhista, como todo trabalhador desse país, para então aplicarmos a norma para todos aqueles de Votuporanga que são agentes políticos e estão trabalhando pela nossa população. E quando que o senhor pretende retomar essa discussão, então? Eu estou aguardando o momento, eu diria assim, socialmente adequado. Vamos chamar dessa forma, não politicamente, socialmente adequado. Estou aguardando, alguns vereadores estão entrando na justiça, eu não o farei. Prefeito, um tema inescapável em 2018 são as eleições, né? O seu partido, o líder do seu partido, Paulinho da Força, o deputado Paulinho, já manifestou apoio aí à candidatura, não à candidatura, mas ao projeto do vice-governador Márcio França em ser governador, né? Ele está tentando viabilizar a candidatura. A partir de abril ele assume o governo com a saída do governador Geraldo Alckmin para
assumir aí seu projeto presidencial, né? Isso. O senhor vai seguir essa orientação do Paulinho? Deve caminhar com o Márcio França também? Olha, é importante nós compreendermos duas coisas. Primeiro, o que se chama fidelidade partidária. É por isso que eu digo que o Everson Pereira não haverá de ser oposição a nós. Isso seria um desastre para ele, não para o governante. Existe o que se chama fidelidade partidária. Eu conversei muito com o Paulinho. Eu fui 8 anos deputado federal com o Márcio França. É uma pessoa que tem elevada capacidade de trabalho, é um político nato, tem uma experiência fantástica. Portanto, não há motivo para nós não fazermos um apoiamento àquele que o Solidariedade tiver, ao final, referendado de maneira definitiva. Nós ainda estamos falando em apoiamentos, em coisas dessa natureza. Mas eu quero endereçar a todos os nossos amigos e amigas de Votuporanga. O nosso vice-governador, e que será governador em abril de 2018, terá da parte do prefeito de Votuporanga todo o carinho especial que ele merece. E eu quero destacar uma grande conquista que Márcio França concedeu a Votuporanga. Nós temos hoje em Votuporanga, a gente brinca, Rogério, que eu, para estudar na USP, eu precisei ir a São Carlos. Agora o pessoal de Votuporanga estuda com os professores da USP dentro de Votuporanga, na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que o nosso vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico implantou em Votuporanga. Então, eu só tenho elogios e agradecimentos ao Márcio França. Rodrigo, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que também não posso deixar passar. Os internautas aqui, por enquanto, estão mais sossegados com as respostas do senhor. Inclusive, agradeceram as suas respostas. Em relação à ajuda dos deputados estaduais e federais, também é uma pergunta que a gente está fazendo para todos os prefeitos aqui, até para fazer justiça à atuação desses parlamentares, prefeito. De quem que o senhor recebeu ajuda e quem o senhor quer esquecer durante esse ano aí que o senhor não vai fazer campanha lá em Votuporanga? Olha, nós recebemos ajuda de tanta gente, muitos deputados e deputadas. Se eu falar um nome e esquecer os outros, são todos meus amigos. O que eu vou falar é de números. No ano de 2017, nós recebemos mais ou menos 14 milhões de reais. É uma cidade de 100 mil habitantes, nós temos que compreender isso. 14 milhões de reais é muito dinheiro, é muito dinheiro. Em 2017, de emendas parlamentares, nós recebemos mais de 14 milhões. Em 2018, já estamos excedendo 10 milhões de reais. Então eu não posso reclamar dos meus amigos e amigas deputados federais, deputados estaduais, que têm nos atendido de uma maneira, eu diria, mais que fraterna, solidária, uma maneira que compreendem que esse recurso vai ser usado assim, centavo por centavo a favor da nossa gente. Como eu mencionei, 2 milhões de reais são emendas parlamentares para Votuporanga para fazer recap. Então é disso que eu falo. Eu falo de uma cidade que felizmente tem um prefeito que tem muitos amigos e amigas deputados, parlamentares, com os quais conviveu durante muitos anos. Eles sabem o meu comportamento. Eles sabem que todo centavo que chegar dentro de Votuporanga vai ser usado na obra pública. Não vai ser um centavo desviado, não vai ser um centavo mal aplicado. Ou seja, eles me conhecem, eu sou meio chato, viu, Rogério? Sou assim, era tido como e o dado fiscal, o pessoal já nem falava comigo direito. Mas eu tenho essa forma de proceder, a vida toda eu fui muito sério, e dessa maneira é que às vezes um comportamento ou uma decisão minha rigorosa, rígida, pode ser entendida como desprezo. Não é. É que mereceu o comportamento rígido e rigoroso, como foi o caso da Santa Casa de Misericórdia. Para concluir, 2 perguntas em uma. O senhor prefere, agora com 1 ano de experiência aí no Executivo, o senhor prefere ser deputado ou prefeito? O que é mais fácil ou o que é mais prazeroso? E segundo, não dá para deixar de perguntar como vai a sua relação com o deputado da terra, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB. A relação dele, a ajuda dele é diferenciada em relação aos demais ou não? Muito bem. O que eu diria na primeira pergunta? Ser prefeito, hoje, eu considero a atividade mais difícil, beira a crueldade, o que a gente sofre. O sacrifício é tamanho, porque eu dou um exemplo. Você conserta 500 quarteirões e deixou um buraquinho lá na rua.
Aí, o que faz a rede social? Bate só naquele buraquinho. Isso é cruel, isso é injusto. E aí, eu diria que nós temos, portanto, na atividade política do prefeito, para mim, o maior desafio na vida pública. Dificílimo, uma atividade muito intensa, exige um trabalho praticamente de segunda a domingo. E através dessa experiência, eu tenho aprendido, sofrido bastante e aprendido bastante. No caso da nossa relação com o Carlão Pignatari, Carlão Pignatari tem sido um grande parceiro do município. Nós temos conquistado, através do deputado Carlão, obras de recap. Nós temos conquistado a classificação de Votuporanga como um município de interesse turístico. Então, não há nenhum tipo de reclamação, pelo contrário, há agradecimento. É lógico que a gente já quer pedir, viu, Carlão, pode ajudar mais. Aumenta as verbas, porque nós precisamos de mais verbas, sempre precisa. Os municípios são carentes de recursos, porque o Brasil é um país onde concentra 60% do dinheiro no governo federal. Só que nós não moramos lá em Brasília, nós moramos aqui, em Rio Preto, em Votuporanga, em Catanduva, em Fernandópolis. Aliás, eu quero destinar a todos os nossos prefeitos da região, não só a minha solidariedade, mas eu sei o que eles estão passando, como eu estou passando. Então, entendo que cada um deles, prefeitos e prefeitas do nosso Brasil, deve ser homenageado. É uma pessoa que está se sacrificando, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, para fazer o melhor para a sua gente. Se ele não consegue fazer, muitas vezes é por falta de recursos, que a própria estrutura tributária do país não permite que ele tenha esses recursos à sua disposição. Então, mas eu diria assim, tarefa dificílima, Rogério. Acho que é melhor ser repórter, jornalista, do que ser prefeito. Mas viu? é melhor ser deputado? Olha, deputado é uma atividade... Insistindo na pergunta. A atividade parlamentar é mais light. Por quê? Porque tudo que se faz é considerado do bem. Opa, foi feito isso, foi feito aquilo, trouxe verba. Eu levei 70 milhões para Votuporanga ao longo de 10 anos no parlamento. Ninguém me criticava porque tinha levado as emendas. Agora eu faço uma obra importante e o pessoal critica por outra obra que não foi feita. Quer dizer, deveria primeiro agradecer aquela obra feita e depois fazer uma reflexão mais aprofundada de compreensão de que tudo não dá para ser feito ao mesmo tempo, na mesma hora. Prefeito, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. Eu desejo ao senhor sucesso em 2018, porque o seu sucesso é o sucesso de Votuporanga, não é? Tudo que o senhor fizer de bom para a cidade é em benefício de todos. Muito obrigado. Muito bem, Rogério. Eu agradeço. Muito obrigado, Rodrigo, ao Diário da Região. Estamos sempre à disposição para vir aqui bater esse papo prazeroso. Rodrigo, obrigado pela participação. Obrigado pela participação, principalmente de você que esteve aí acompanhando a gente esse tempo todo. Lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 31, a gente volta com as entrevistas, desta vez com o prefeito de Fernandópolis, André Pessuto, do DEM. Muito obrigado. Valeu pela audiência.